Bom dia, queridos alunos da primeira série. Estou aqui para contribuir novamente com vocês com essa videoaula. Dessa vez é redação e expressão. E nós vamos trabalhar o tema descrição de pessoa. Nós já havíamos trabalhado vários tipos de descrição. Trabalhamos descrição dinâmica, descrição estática, objetiva e subjetiva. Hoje nós trabalharemos a descrição de pessoa. Mas o que é, na realidade, descrição de pessoa? Quando nós vamos descrever uma pessoa ou descrever uma paisagem, geralmente nós reproduzimos algo voltado para situações físicas, concretas, aparentes, mas nós trabalhamos também as questões voltadas para as questões psicológicas. Ou seja, quando eu trabalho os traços físicos, os traços mais aparentes, as características bem objetivas, eu trabalho nessa visão de objetividade. Quando eu trabalho no sentido de características psicológicas, eu já vejo por outro lado, já como questões subjetivas, algo voltado para a interioridade, certo? E hoje nós vamos trabalhar alguns tipos de descrição de pessoa. Trabalharemos autorretrato, a caricatura, o tipo, personagens, cada um com a sua identificação própria. Então, os pormenores físicos são as características que se referem ao quê? A questão da visão, do tato, do olfato, do paladar e o gustativo, né? Então, esses são os órgãos dos sentidos, que nós chamamos de sensores do nosso corpo. Então, quando nós vamos trabalhar a parte física, detalhes físicos, nós trabalhamos com essa visão aí, olhando para os sensores, visão, audição, olfato, paladar e tato. Já quando nós vamos trabalhar os pormenores psicológicos, refere-se ao quê? A alguns tipos de aspectos emocionais, tudo referente às questões sentimentais, de comportamento, as qualidades e os defeitos, algo voltado também para a questão da própria personalidade e o caráter. Geralmente, escritor nós podemos chamar de narrador onisciente, quando ele vai fazer alguma descrição psicológica, ele se atém a esses detalhes da personalidade, do caráter, mais aprofundado da personagem. Dando continuidade, é importante nós diferenciarmos aqui alguns tipos de descrição. Por exemplo, a descrição voltada para pormenores físicos, de forma mais denotativa, um sentido objetivo. Exemplo, o Chico Juca era pardo, alto, corpulento, de olhos avermelhados, longa barba, cabelo cortado, rente, trajava sempre jaqueta branca, calça muito larga nas pernas, chilenas pretas e um chapelinho branco. Então, esse trechinho da obra de Manuel Antônio de Almeida, nós podemos observar a memória de um sargento de milícias. Todos esses detalhes aqui são detalhes de características denotativas, são características literais da personagem. Já nesse outro trechinho aqui, olha, nesse tempo meu pai e minha mãe estavam caracterizados, um homem sério, de testa larga, uma das mais belas testas que já vi, dentes fortes, queixo rijo, fala tremenda, uma senhora enfesada, olha só, agressiva, ranzinza, sempre a mexer-se, boças na cabeça, mal protegida por um cabelinho ralo, boca má, olhos maus, que em momentos de cólera se inflamavam com um brilho de loucura. Esses dois entes difíceis ajustavam-se. É um trechinho da obra de Graciliano Ramos, e aqui nós já percebemos não só características físicas objetivas, mas existem também características voltadas para uma descrição mais subjetiva, no sentido conotativo. São características da personalidade. Então, sentido conotativo, sentido figurado, mas também não só figurado, mas um sentido mais, vamos dizer assim, mais subjetivo, uma linguagem vazada do aspecto mais conotativo, certo? Então, dá para se perceber essa diferenciação. Aí nós temos mais alguns exemplos de descrição em autorretrato, caricatura,
o tipo, a personagem, que a gente pode estar discutindo agora nos exercícios para nós averiguarmos como iremos responder às nossas atividades. Portanto, um texto aqui, vamos ao texto para os exercícios propostos. O primeiro texto para responder à questão de número 1. Diz assim: Doutor dos sentimentos, veja quem é e o que pensa o português Antônio Damasio, um dos maiores nomes da neurociência atual, sempre em busca de desvendar os mistérios do cérebro, das emoções e da consciência. Ele é baixo, usa óculos, tem cabelos brancos penteados para trás e costuma vestir terno e gravata. A surpresa vem quando começa a falar. Antônio Damasio não confirma em nada o clichê que se tem de cientista. Preocupado em ser o mais didático possível, tenta pacientemente, com certa graça e até ironia, sempre que cabível, traduzir para os seus leigos ou para os leigos estudos complexos sobre o cérebro. Português, Damasio é um dos principais expoentes da neurociência atual. Diferentemente de outros neurocientistas, que acham que apenas a ciência tem respostas à compreensão da mente, Damasio considera que muitas ideias não provêm necessariamente daí. Para ele, um substrato imprescindível para entender a mente, a consciência, os sentimentos e as emoções advém da vida intuitiva, artística e intelectual. Fora dos meios científicos, o nome de Damasio começou a ser celebrado na década de 1990, quando lançou seu primeiro livro, uma obra que fala de emoção, razão e do cérebro humano. Então, o que nós podemos perceber aqui é que há uma situação descritiva que mostra em aspecto de delineamento as características de alguém que se destacou nessa questão da ciência, no caso aqui o professor. Então, essa descrição aqui a gente observa que é uma descrição objetiva, está presente aonde? Onde é que nós podemos ver fidedignamente essas características físicas de comportamento? Na questão de número 1, porque aqui realmente vai delinear o perfil de um professor. Lá no segundo parágrafo nós vemos, ele é baixo, usa óculos, tem cabelos brancos, penteados para trás e costuma vestir terno e gravata. Então, são características bem óbvias, objetivas e concretas, físicas, do professor aqui, professor Damasio. Certo? Então, vamos para o outro texto, que nós podemos observar alguma diferença em relação ao texto anterior. Por exemplo, Frederico Paciência. Frederico Paciência foi no ginásio. Éramos de idade parecida. Ele pouco mais velho que eu, 14 anos. Frederico Paciência era aquela solaridade escandalosa, trazia nos olhos grandes, bem pretos, na boca larga, na musculatura quadrada da peitaria, em principal nas mãos enormes, uma franqueza, uma saúde, uma ausência rija de seguidores ou de seguidas intenções. E aquela cabeça pesada, quase azul, numa desordem crespa, filho de português e de carioca. Não era beleza, era vitória. Ficava impossível a gente não querer bem ele e não concordar com o que ele falava. É um trechinho do autor Mário de Andrade, é um autor modernista, e aqui nessa descrição há alguns tipos de vocábulos que são feitos acepções desses vocábulos. Por exemplo, o vocábulo solaridade, cabelaça. Na verdade, se nós formos procurar no dicionário, nós não vamos encontrar essa palavra, cabelaça ou solaridade. Não são dicionarizadas, certo? Porque nós as consideramos como neologismos. Ou seja, as duas palavras são neologismo porque elas representam, de certa forma, uma acepção, uma palavra que já existe. Solaridade vem de sol, cabelaça vem de cabelo. Então, essas duas palavras foram criadas, portanto, são consideradas neologismo, novas palavras. E assim por diante. Se nós formos traduzir todo o texto, interpretar, na verdade, todo o texto, nós vamos observar essas características aí, o neologismo,
certo? Nós vamos ver também expressões adverbiais pouco utilizadas nas de hoje, por exemplo, essencialmente ou fundamentalmente. Nós podemos observar que essas palavras aí não são assim palavras muito comuns na atualidade, certo? Uma ausência rígida de segundas intenções denota que a personagem a qual o texto se refere é uma personagem cujo aspecto físico revela uma personalidade de caráter, honestidade. Então, são características mais psicológicas, caráter, honestidade. Então, nós podemos ver que há algo a mais diferenciado do texto que anteriormente nós lemos em características. Um é mais objetivo, o outro mais subjetivo, certo? E assim nós concluímos esses dois textos interpretando. Vocês podem já ir respondendo, baseado no que tem sido explicado aqui na videoaula. E depois nós faremos da mesma forma como fizemos com as aulas de literatura que foram trabalhadas nas videoaulas anteriores. A gente manda as correções, eu enviei as correções, alguns slides já com as correções de atividades anteriores. Assim eu farei também com as de redação. Nós temos um outro texto aqui, para nós concluirmos essa aula, que é muito rápido. Agente Honório Cota. Quando o coronel João Capistano Honório Cota mandou erguer o sobrado, tinha pouco mais de 30 anos, mas já era homem, sério, de velho, reservado, cumpridor. Cuidava muito dos trajes da sua aparência medida. O jaquetão de camisara inglesa, o colete de linho atravessado pelo grosso corrente de ouro do relógio. A calça é que era como a de todos na cidade, de brim, a não ser em certas ocasiões, batizado, morte, casamento, mas sempre muito bem passada, o vinco perfeito. Dava gosto de ver. O passo vagaroso de quem não tem pressa. O mundo podia esperar por ele. O peito magro, estufado, os gestos lentos, a voz pausada e grave. Então, vocês podem observar que é uma sequência de qualificações, de descrições que são feitas aqui do João Capistrano Honório, que é o coronel, que o texto está fazendo aqui a descrição. Desde longe, a gente adivinhava ele vindo, alto, magro, descarnado, como uma ave pernalta de grande porte. Então, além de fazer a descrição, ainda faz uma comparação. Sendo assim, então, descomunal podia ser desajeitado, não era, e dava sempre a impressão de uma grande e poderosa figura. Então, nós podemos observar no texto, logo no primeiro parágrafo, uma frase, então, era parelho mesmo por igual. Nesse caso, o narrador aqui, ele faz um tipo de referência à forma dele se vestir nos eventos sociais.